Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Obrigado pela presença. Vamos discutir um pouquinho hoje sobre anatomia do plexo braquial. Vamos começar então discutindo sobre anatomia do plexo braquial. Antes de começar, eu queria convidar a todos. Eu tenho colocado essas lives no YouTube. A página é o meu nome, Luiz Fernando dos Reis Falcão, meu nome completo. Então eu convido vocês a poderem se inscrever na página, poderem acompanhar as lives. Vamos discutir um pouquinho então sobre anatomia do plexo braquial. Por definição, o plexo braquial, na verdade, ele é uma rede de nervos que sai da raiz nervosa para o braço. E é daí que vem o seu nome, né? Plexo significa entrelaçamento e brachii significa braço. Então é uma rede de nervos que vai para o braço. E quem já parou um pouquinho para estudar a anatomia do plexo braquial já se deparou com essas imagens, nada de didáticas, muitas vezes artísticas, mas nada didáticas, aonde tem essa inervação saindo do pescoço para o braço, com várias inter-relações e que a nossa cabeça fica extremamente confusa. Por que é importante esse tópico de anatomia do plexo braquial? Para nós anestesistas é extremamente importante, porque é o responsável pela inervação de todo o membro superior e de algumas regiões peitorais. E se nós estamos procurando anestesia ou analgesia dessa região, a gente precisa entender a inervação, principalmente com a evolução da técnica da anestesia regional, que hoje a gente tem utilizado o ultrassom. Então, de uma forma muito simples, o plexo braquial ele nasce das raízes nervosas de C5 a T1. E ele tem alguns parâmetros anatômicos, se localizar de forma topográfica. Então a gente vai usar como referência o músculo esternocleidomastoide, tanto na sua porção external quanto clavicular, a veia jugular externa. Quem faz ainda muito bloqueio de plexo braquial utilizando via topográfica, não digo necessariamente com parestesia, mas ou parestesia, mas com estimulador de nervo periférico, a gente sempre vê que a veia jugular externa está ali no meio do caminho. A fenda interescalênica e a clavícula, essas serão nossas referências. Então, numa forma geral, o que a gente tem? Nós temos aqui o esternocleidomastoide, né? Na sua porção tanto clavicular quanto external. Nós temos a clavícula na sua porção inferior e limitando aqui nós temos os escalenos, que veremos que é o escaleno anterior e o escaleno médio. Conforme a gente pode ver, a veia jugular externa ela está aqui no meio do caminho. Então o plexo braquial vai estar passando nesta região. Vamos olhar do ponto de vista anatômico e vamos lá, isso é uma peça de cadáver, aonde vocês estão observando o lado, no meu lado aqui esquerdo da tela, né? Significa que esse meu lado direito e esse lado daqui é a porção medial. Então o que a gente tem aqui? Como eu falei, nós teremos aqui o esternocleidomastoide que foi retirado dessa figura. Nós temos na região inferior a clavícula. E depois nós temos os músculos escalenos. Uma coisa importante de já chamar a atenção, o músculo escaleno, o plexo braquial, ele passa entre o músculo escaleno anterior e o músculo escaleno medial. Cuidado, percebam que o músculo escaleno que leva o nome de médio, na verdade ele é lateral, ok? Já que esta porção, essa parte esquerda, ela é lateral. Então, o músculo escaleno medial, ele leva esse nome porque existe o músculo escaleno anterior, o músculo escaleno médio e o músculo escaleno posterior. O plexo braquial, ele sai entre o músculo escaleno anterior e o músculo escaleno médio. Então nós conseguimos ver aqui a saída das raízes nervosas. Nessa figura eu quero chamar a atenção para dois nervos extremamente importantes que interferem na nossa prática clínica. O primeiro nervo é esse aqui, ó, nervo frênico. Percebam, senhores, que o nervo frênico é um pequeno filete e que ele desce, ele desliza em cima do músculo escaleno anterior. Então, se nós jogamos o anestésico local aqui para fazer um bloqueio interescalênico, um bloqueio do plexo braquial, percebam, senhores, que o nervo frênico também será anestesiado. Isso é extremamente importante, porque esse é um dos principais efeitos colaterais
do nosso bloqueio de plexo braquial. E eu já queria chamar a atenção para um segundo nervo aqui nesse momento, que é este nervo aqui, nervo supraescapular. Vejam que o nervo supraescapular, ele é um nervo que sai do tronco superior. Veremos isso. Ou seja, o nervo supraescapular, que nerva uma região importante da parte posterior do ombro, ele sai muito alto do plexo braquial, sendo uma das principais causas de falha, e a gente vai discutir isso um pouquinho. Então olha que interessante, esse aqui é um artigo muito antigo, de 30 anos atrás, de 1991, e esse artigo já falava 100% de bloqueio diafragmático ipsilateral nos bloqueios de plexo braquial. Nos bloqueios interescalênicos a gente tem essa paralisia diafragmática ipsilateral. E isso, novamente, aqui a figura já está rodada, mas novamente nós temos o nervo frênico saindo de cima do escaleno anterior. Portanto, eu fiz uma brincadeira no story perguntando qual era a média, qual era o volume médio que vocês utilizam para o bloqueio do plexo braquial, e de forma interessante que eu tive, é o que a gente vê na prática clínica de fato. A maioria das respostas foi de 15 a 30 ml. E a gente vai ver que isso é um volume bem excessivo. Então vamos lá, novamente a figura cadavérica. Então a gente tem aqui, agora nós deitamos o paciente, a cabeça está para esse lado esquerdo, para baixo estão os pés, a parte de cima é a parte anterior. Então essa aqui seria como se fosse a posição que nós fazemos o nosso bloqueio, né? Cabeça para a esquerda, pé para a direita, para cima a parte superior, e essa é a visão onde nós fazemos o bloqueio. Portanto, o que nós temos aqui? Músculo esternocleidomastoide, nesta região, limite inferior à clavícula, e nós teremos os escalenos. Lembrem, escaleno anterior, escaleno médio, sendo que o médio ele é, na verdade, lateral. Entre os escalenos sai o plexo braquial. E essa é a visão mais importante. Essa é a visão que nós temos quando nós fazemos a nossa anestesia. Então aqui nós temos um corte transversal do paciente, nós estamos olhando agora de cima para baixo, então a cabeça está para esse lado de cá, os pés para o lado de lá, estamos olhando o lado esquerdo desse paciente, aonde para a esquerda é lateral e para cima é a anterior. Vejam que interessante, novamente nós temos o músculo escaleno anterior, lembrem que nós temos o escaleno médio, que ele na verdade é lateral, e depois o escaleno posterior. Aonde sai o plexo braquial? Entre o escaleno anterior e o escaleno médio. Portanto, o plexo braquial são essas bolinhas que nós temos, entre os músculos escalenos, tanto o escaleno anterior quanto o escaleno médio. O plexo braquial fica deitado em cima do escaleno médio. Então agora eu vou pegar essa mesma figura e vou reduzir um pouquinho o tamanho dessa figura. Perceba que é a mesma figura e agora eu reduzi um pouquinho. O que nós fazemos? Nós colocamos ultrassom no pescoço. Não é isso que nós fazemos? Quando nós colocamos ultrassom no pescoço, eu vou imaginar então que eu tenho um escaleno anterior, um escaleno médio, com aquelas bolinhas entre os dois, deitados em cima do escaleno médio. Então é essa visão ultrassonográfica que nós temos do nosso paciente. Nós temos o escaleno, vou ampliar para facilitar a visão. Nós temos o escaleno anterior, nós temos o escaleno médio e aqui no meio nós temos três bolas que são o plexo braquial. Então, desenhando para facilitar, nós temos os três troncos do plexo braquial entre o músculo escaleno anterior e o músculo escaleno médio. Então essa é a nossa visão ultrassonográfica para o nosso bloqueio do plexo braquial. O que nós precisamos ter cuidado? E aqui eu coloquei uma figura que vai confundir a cabeça dos senhores, então tomem cuidado. A gente precisa ter cuidado que esta aqui é a mesma visão desta região, colocando seu ultrassom da região do ombro, mas agora o seu transdutor está oblíquo. Você não está mais com o transdutor posicionado em um corte perpendicular do seu nervo, mas esse é aquele momento durante o rastreamento que a gente coloca o transdutor um pouco oblíquo. E por que eu coloquei essa figura? Espero que vocês possam estar conseguindo ver, mas o que nós temos aqui? Olha a quantidade de bola que nós temos de inervação nesta visão.
nós temos vários e vários nervos. E por que que isto acontece? Porque agora nós estamos tendo uma visão curva. Portanto, quando vocês estiverem rastreando a região cervical e fizerem um pouco do tilt para poder localizar aqueles 3 nervos, que seria provavelmente o tronco superior, o médio e o inferior, em um momento que tiver vários nervos, é porque o seu transdutor está oblíquo. E se o transdutor está oblíquo, a gente precisa então retificar esse transdutor. Muito bom! Então a gente falou resumidamente um pouquinho desta região topográfica da anatomia do nosso plexo braquial. Mas o que seria em si o plexo braquial? Algo bem complexo. Sabemos, já lá desde o Grey's Anatomy, já sabemos que o plexo braquial é um entrelaçado de nervos, que sai das raízes nervosas e que vai para toda a região do braço. Então, se nós formos pegar um livro e tentar entender um pouco disso aqui, vamos ficar extremamente confusos. Vamos ver o que eu consigo fazer para simplificar um pouco isso. E eu fiz um diagrama onde eu tentei simplificar o que é mais importante. Da mesma forma, se eu for mostrar esse diagrama, isso aqui talvez complique um pouco a cabeça de vocês. Eu vou tentar me arriscar a desenhar esse plexo braquial para nós podermos entender, ok? Vejam, o plexo braquial, como eu falei inicialmente, ele começa da raiz nervosa. E ele começa da raiz que eu falei, de C5. Então já veja comigo, ele é formado por C5 e aqui C6, C7, C8 e T1. Sabemos que temos apenas 7 vértebras cervicais, mas temos 8 raízes cervicais. Então ele sai de C5. Então ele é composto por C5, C6, C7, C8 e T1. Então vamos desenhar isto aqui. Ele sai de C5, C6, C7, C8 e T1. Essa é a origem do nosso plexo braquial. Como nós vamos desenhar este plexo braquial? Nós iremos desenhar o plexo braquial da seguinte forma. Gravem isso para ficar fácil. C5 e C6, vamos puxar um triângulo. C8 e T1, vamos puxar um triângulo. Então, de C5 e C6 sai uma linha. C7 vai sair uma linha única. E de C8 e T1 vai sair uma linha. Depois, nós iremos, aqui no meio do caminho, desenhar um X e embaixo desenharmos apenas uma única linha. Depois, aqui no final, dessa linha do meio, nós iremos puxar como se fosse 2 ondas, 2 tracinhos. E desta linha de cima, vamos puxar uma única linha, traçando aqui para baixo. Isso aqui é o nosso plexo braquial. Este é o desenho do plexo braquial. Agora vamos ver como é que funcionam essas divisões. Aí aqui eu vou fazer uma brincadeira. Pensem no seguinte. Fala assim, rapaz, R, tá T, difícil, D, tá difícil falar nervos. Então F de falar, nervos, N. Rapaz, tá difícil falar nervos, ok? O que eu fiz? Eu dividi o plexo braquial nas suas grandes divisões. Então o R de rapaz, na verdade, ele significa raízes. São a saída das nossas raízes cervicais. Quando eu falo o T de tá, significa que são os troncos. Então essa parte inicial significa raízes. O T significa tronco. O D de difícil falar, né? O D significa as divisões. O falar, o F de falar, significa fascículos. Fascículos. E o N de nervo significa nervo. Rapaz, está difícil falar nervos. Ok? Então essas são as grandes divisões do plexo braquial. O que é importante a gente saber agora do ponto de vista clínico, do ponto de vista para a nossa anestesia, ok? Das raízes a gente já viu que sai de C5, portanto é C5 e C6, C7, C8 e T1. Nós temos que lembrar que de C3, C4 e C5
sai o nervo frênico, e já vimos que esse nervo frênico, ele desliza por cima do escaleno anterior, por isso que nós bloqueamos o diafragma, ok? Da altura de C5 sai um nervo muito longo, que vem até aqui embaixo, que ele sai de C5, tem uma contribuição de C6 e tem uma contribuição de C7, que é o chamado nervo torácico longo. O que é importante também para sabermos aqui do bloqueio do nosso plexo braquial? Desta região, agora nós estamos falando, saímos das raízes, vamos para o T de tronco. O tronco ele é dividido em tronco superior, tronco médio e tronco inferior. O tronco superior saiu um nervo daqui, que é extremamente importante, que é o nervo supraescapular. Nervo supraescapular. O nervo supraescapular ele vai ser responsável pela inervação de 70% da região posterior do ombro. E eu vou mostrar uma foto aqui, que é onde mostra que temos a falha quando colocamos o trocáter numa artroscopia de ombro, por exemplo. Ok? Depois, nós temos as divisões. As divisões, percebam que é um emaranhado. A gente não precisa saber as divisões. Sabe o que significa esse emaranhado de divisões? Ele significa aquela visão do ultrassom do supraclavicular, que é o formato de cacho de uva. Não interessa o nome dessas divisões, mas basicamente a divisão ela é dividida em anterior e posterior, cada uma delas, embaixo também, anterior e posterior. E a última, ela é o contrário, posterior, anterior. Tanto faz, aqui não faz diferença para isso. É aquela nossa visão do supraclavicular, é o cacho de uva. Depois nós temos os fascículos. Os fascículos nós temos 3. Nós temos um fascículo lateral, um fascículo medial e um fascículo posterior. A visão do fascículo também não faz diferença saber qual fascículo que é lateral, posterior ou medial, porque esta é a visão do infraclavicular. A técnica é injetar o anestésico debaixo da artéria. Então ele vai formar num formato de U, ele vai dispersar pegando o fascículo posterior, o lateral e o medial. Portanto, a gente tem aqui o fascículo posterior, o fascículo lateral e o fascículo medial. Mas não faz diferença, a gente não precisa saber disso. Por fim, tem a parte importante, que são os nervos. Então, os nervos, eu quero que decorem apenas mais uma coisa. Pensem mar, mu. O que significa? Nós temos mar, M-A-R, mu. Isso aqui significa, o primeiro M é do nervo músculo cutâneo. O segundo, o A, significa nervo axilar. O R significa nervo radial. O segundo M significa nervo mediano. E o U, por final, significa nervo ulnar, que são os nervos terminais, que é onde nós fazemos o bloqueio do plexo braquial via axilar. Colocamos o ultrassom na região axilar e aí temos a referência artéria axilar com essa distribuição. Então, isto aqui, que eu tentei simplificar, mas agora ficou poluído, é basicamente o nosso plexo braquial. Veja aqui que eu já vou chamar a atenção de uma parte importante também da questão clínica. Qual é a principal falha do bloqueio de plexo braquial via interescalênica? O que eu quero chamar a atenção para vocês? Vejam aqui que o nervo ulnar, que é este último que está aqui, a única contribuição dele vem daqui, ó, deste nervo que agora eu vou puxar para trás, ó, é do nervo do tronco inferior. Então percebam que o nervo ulnar, a única contribuição dele é do tronco inferior. É por isso que a gente tem muita falha do ulnar, porque muitas vezes nós não pegamos o tronco inferior no bloqueio interescalênico. Por isso que não tem indicação fazer bloqueio acima da clavícula, o bloqueio interescalênico, para uma cirurgia de mão que cobre o nervo ulnar. Então aqui está a figura do nosso plexo braquial durante uma cirurgia. Perceba que o plexo braquial ele é algo grande, ele não é pequeno. Ele é da grossura quase que desta caneta, um tronco superior. Então aqui nós temos o quê? Nós temos C5 e C6 formando o tronco superior. Nós temos C7 formando um tronco único. E por fim nós temos C8 e T1 que estão separados e laceados,
formando o tronco inferior. E aqui sendo rebatido o músculo escaleno anterior. Da ponto de vista clínico, a gente tem que saber dessas inervações finais os seus respectivos dermátomos. Então temos que saber que da região posterior do braço ele é basicamente inervado pelo nervo radial, ok? Que é esta região rosa. Se nós pegarmos a região anterior, a região palmar, a região aqui que nós temos lateral palmar, nós temos o nervo mediano, que pega até a região posterior dos 3 primeiros dedos. E nós temos o nervo ulnar, que é esta região lateral. E o músculo cutâneo, que é a região lateral do antebraço. Bom, o que eu queria chamar a atenção dessa figura? Muitas vezes é quem inerva a região anterior do ombro. Esta região anterior do ombro, principalmente a região da clavícula, ela é inervada pelo nervo supraclavicular. O nervo supraclavicular, ele não é um ramo do plexo braquial. O nervo supraclavicular, ele é um ramo do plexo cervical superficial. Portanto, ele não pode ser considerado uma falha. Muitos aqui já devem ter visto, quando o ortopedista vai operar a fratura de uma clavícula, ele fala, não adianta fazer bloqueio de plexo porque não pega a clavícula. Claro, porque a inervação não é do plexo braquial, é do plexo clavicular. Esse é plexo cervical superficial, perdão, que é o nervo supraclavicular. Portanto, se para pegarmos o plexo cervical superficial, basta fazermos um leque de anestésico acima da clavícula, ou fazemos um leque de anestésico no esternocleidomastoide na sua região posterior. Bom, visto isso, o que nós temos? O nervo supraclaviculares vem do plexo cervical superficial e basta fazermos um leque de anestésico na região da clavícula. Voltando àquela figura, o que precisamos chamar a atenção aqui, ainda falando em região do ombro, que é uma cirurgia frequente? A parte anterior, supraclavicular, não é plexo braquial. E a parte posterior do ombro? A parte posterior do ombro é inervada principalmente pelo nervo supraclavicular. Lembra que eu falei que o nervo supraclavicular ele vem do tronco superior do plexo braquial, de uma região bem proximal, próximo das raízes. E é aí que às vezes temos a falha, quando nós fazemos o bloqueio muito baixo. Se fizermos o bloqueio muito baixo, nós temos falha do supraescapular. E o primeiro trocáter que o ortopedista numa artroscopia de ombro entra é o trocáter posterior. Então nós fazemos o bloqueio do plexo braquial, o ortopedista entra com o trocáter na região posterior do ombro e o paciente começa a ficar taquicárdico e hipertenso, caso esteja associado à anestesia geral, como nesta foto. E aí nós falamos, nosso bloqueio falhou. Na verdade, o que falhou foi o nervo supraescapular. O bloqueio, o resto do plexo braquial pode estar bloqueado, mas o escapular falhou. Então nós temos que lembrar que a região anterior do ombro tem uma contribuição do nervo axilar e um pouco do supraescapular, mas que 70% da região posterior do ombro é do nervo supraescapular. Bom, vamos voltar aqui àquela foto inicial. Veja que eu tinha chamado a atenção, está aqui, nervo supraescapular saindo da união de C5 e C6 com o tronco superior. Portanto, se quisermos pegar a região posterior do ombro, precisamos fazer o bloqueio bem alto, ok? Vamos descendo o nosso plexo braquial. Falamos de raízes nervosas, falamos dos troncos, principalmente do nervo supraescapular, e agora vamos descendo. Quando nós descemos, nós chegamos nas regiões das divisões. Essas regiões das divisões, elas são uma bagunça, porque é justamente naquela região da clavícula, a supraclavicular, que é a formação do cacho de uva. Então esta é a imagem que nós temos num bloqueio supraclavicular, onde nós temos como referência a artéria, que está repousada em cima da primeira costela, e nós temos uma conformação em cacho de uva. Perceba, são vários nervos pretos que nós temos, que é uma conformação de cacho de uva, que é justamente as divisões do plexo braquial. Ou seja, não me interessa se é divisão anterior ou posterior, nós iremos injetar anestésico nessa região, veremos semana que vem. Vamos continuar descendo. Passamos raízes, troncos, divisões.
na região supraclavicular. Passamos por debaixo das clavículas, chegamos agora nos fascículos. Esses fascículos eles têm uma inter-relação com a artéria. O plexo braquial começa a ter uma relação espacial com a artéria. Como eu falei, esses três grandes fascículos eles se dividem em fascículo lateral, em fascículo posterior e fascículo medial. Não interessa nesse momento quem é quem, porque a técnica que veremos semana que vem do anestésico local é jogá-la abaixo da artéria. Portanto, haverá uma dispersão em U. A artéria nesta região é profunda, ela está abaixo da musculatura peitoral. Portanto, este é um bloqueio do membro superior mais difícil de ser feito. E depois teremos os ramos terminais, que são os nervos. Esses ramos terminais, na altura do braço, novamente, ele tem uma inter-relação espacial com a artéria. Então vejam aqui que nós temos a artéria e nós temos uma relação espacial desses nervos com a artéria. Lembrem do mar-mu. Tem um músculo cutâneo, nós temos o axilar, nós temos o radial, nós temos o mediano e o ulnar. Aqui, o axilar ele vai inervar muito a região do ombro. Então aqui, o que vai ser mais importante para nós são 4 nervos. Músculo cutâneo, mediano, ulnar e radial. Bom, o que nós temos? Estendemos o braço do nosso paciente, ok? Vamos colocar o ultrassom nesta região axilar. Então vamos entender o que há por debaixo desta pele. Vamos tirar a pele e entender o que está aqui debaixo. Nós temos na face anterior 2 grandes músculos, o músculo bíceps e abaixo dele que é o músculo coracobraquial. Nós temos depois a artéria axilar e sabemos que temos 3 nervos que têm essa inter-relação espacial, que eu falei, que é o mediano, o ulnar e o radial. Então a partir desta imagem, gravem esta imagem. O nervo mediano, ulnar e radial, eles têm uma inter-relação com a artéria. Mas o nervo músculo cutâneo, ele corre por fora. E ele corre por fora porque ele vem percorrer entre o músculo bíceps e o coracobraquial. Portanto, quando fazemos o bloqueio axilar, nós iremos ver o mediano, ulnar e o radial próximo ao redor da artéria, mas o nervo músculo cutâneo, ele estará correndo por fora. E essa inter-relação, e aqui eu peço perdão, eu não coloquei os créditos, mas esta figura foi feita pelo Marcelo Vaz Pérez e pelo Orlando. Marcelo Vaz Pérez é um colega muito proficiente, professor da Santa Casa, da Escola Paulista e muito profissional. Eles fizeram essa diagramação aonde ficou muito bonito, porque aqui é o corte, nós colocamos o ultrassom aqui em cima e nós temos um corte do nosso braço. A nossa referência é a artéria axilar. A artéria axilar ela fica no centro da nossa imagem. Então nós temos de um lado o bíceps e o coracobraquial e do outro lado nós temos o músculo tríceps. Vejam, eu falei que o músculo cutâneo ele corre por fora. Se ele corre por fora, ele está aqui, ó, entre o bíceps e o coracobraquial. O músculo cutâneo está nesta região, ok? Agora, o nervo mediano, ulnar e radial, como eles têm uma relação espacial com a artéria, gravem isso, chama-se MUR. MUR é de nervo mediano, ulnar e radial. Muitos têm dúvidas. Ok, MUR, mediano, ulnar, radial, ele roda para o lado do tríceps ou ele roda para o lado do bíceps? Ele roda sempre para o lado do tríceps, para a região posterior. Então é mediano, ulnar e o radial. É por isso que quando nós colocamos o ultrassom aqui, nós temos a artéria axilar, o que acontece? Nós temos um reforço acústico posterior, porque a onda acelera pelo sangue. Este reforço acústico posterior dificulta a visualização do nervo radial. Portanto, o nervo de pior visualização durante o bloqueio axilar do plexo braquial via axilar é o nervo radial devido ao reforço acústico posterior que se tem da artéria. Bom, caminhando agora para a parte final, eu gostaria de chamar a atenção dos senhores que eu vejo muitas... Na fase inicial, muitos colegas às vezes falam, às vezes o nervo ele está preto, às vezes o nervo ele está branco, e eu não sei então reconhecer o nervo, afinal de contas não somos radiologistas, ok? Então, por vezes, nós temos assim, ó,
Isso aqui é o plexo braquial via interescalênica. Temos aqui o músculo escaleno. Temos aqui o músculo escaleno anterior, o músculo escaleno médio e nós temos 3 troncos pretos. Então nós temos tronco superior, tronco médio e tronco inferior, mas preto. Em compensação, quando nós vamos ver o nervo mediano, que está aqui no punho, na altura do punho, é um nervo branco, é uma imagem branca, hiperecoica. Por que isso acontece? Vejam, pessoal, quanto mais próximo o nervo está do sistema nervoso central, mais hipoecoico. Quanto mais distante o nervo estiver do sistema nervoso central, mais hiperecoico. E por que isso acontece? Porque a gente precisa revisar a anatomia do nervo periférico. O nervo periférico, ele é constituído de um epineuro. Depois, dentro deste nervo periférico, nós temos vários fascículos. Aonde dentro desses fascículos nós temos os nossos neurônios. E aí nós temos os vasos, nevóreo e assim por diante. O que acontece? Quanto mais próximo do sistema nervoso central, mais neurônio nós temos, ok? Então nós temos mais endoneuro. Endoneuro, ele é hipoecoico. À medida que o plexo braquial e que esse nervo saiu da raiz nervosa, esse nervo vai se distanciando, ele vai liberando esses neurônios nas inervações nas diversas regiões. Só que a espessura do nervo se mantém. Portanto, esse neurônio que vai se, entre aspas, perdendo, porque ele vai inervando outras regiões, esta região do nervo periférico vai sendo substituída por tecido conectivo. E tecido conectivo ele é hiperecoico, porque chega numa região distal, eu tenho muito tecido conectivo, e então eu tenho muito tecido hiperecoico e eu tenho um pouco endoneuro, que é hipoecoico. Isso acontece por proteção. Quem nunca bateu o nervo ulnar? E bate o nervo ulnar, nós sentimos um choque. Imagina se não tivéssemos tecido conectivo nesse nervo ulnar para nos proteger. Nós já teríamos uma lesão permanente da topografia ulnar. Então é por isso que quanto mais próximo do sistema nervoso central, hipoecoico, mais distante, hiperecoico. Por isso que o nervo ciático, por exemplo, é hiperecoico, o nervo mediano é hiperecoico. E isso é uma proteção. Porque se nós temos um nervo com diversos fascículos, é o que justifica algumas vezes nós irmos e fazermos parestesia num paciente e picarmos esse nervo com uma agulha, o paciente sente um choque enorme, mas nós não agredimos tanto os fascículos. Se tivermos uma injeção intrafascicular, não estou falando intraneural, intrafascicular, nós sim teremos uma lesão nervosa. Portanto, seria um gold standard, seria maravilhoso se tivéssemos manômetro de pressão, que eu vou mostrar no próximo slide, o que é um manômetro de pressão, porque se formos injetar numa região intrafascicular, nós teremos uma alta pressão. Já numa região intraneural, mas não intrafascicular, nós temos uma baixa pressão. É por isso que quando nós pedimos para um colega injetar a seringa, nós perguntamos se está duro ou se não está duro. Se estiver duro, é porque está intrafascicular. Se não estiver duro, ele pode estar no músculo, pode estar na gordura, pode estar até mesmo intraneural, mas fora do fascículo. Então, o gold standard, qual é? A tripla monitorização. Nós utilizarmos o ultrassom, que é gold standard, continuar utilizando o estimulador de nervo periférico e utilizarmos, infelizmente, nós não temos de forma convencional na prática clínica, um manômetro de pressão, que na hora que nós estivermos injetando, esse manômetro de pressão iria acusar elevação de pressão. Lembrando que a nossa agulha ela pode estar em diferentes localizações. A nossa agulha ela pode estar simplesmente dentro do músculo, o que vai dar uma pressão baixa, mas o bloqueio também não vai pegar. A nossa agulha pode estar batendo na fáscia do músculo, o que vai dar uma pressão elevada, mas o bloqueio também não vai pegar. A nossa agulha pode estar na região da gordura perineural, o que vai dar uma pressão baixa, mas o bloqueio vai pegar. A nossa agulha pode estar no epineuro,
o que a gente consegue fazer anestesia com baixíssimos volumes de anestésico local e que hoje a gente costuma preconizar no bloqueio interescalênico. Veremos semana que vem que com ultrassom e um anestésico local não diluído é possível fazer um bloqueio de plexo interescalênico, um bloqueio de plexo braquial com 2, 3, 4 ml sem fazer o bloqueio do frênico. E nossa agulha pode estar intraneural, que é onde causa lesão, caso esteja intrafascicular. Portanto, finalizando, esse é um fluxograma que ele pode ser utilizado para o nosso dia a dia, que significa o quê? Quando nós colocamos agulha, nós estamos usando ultrassom, nós estamos usando um estimulador de nervo periférico e nós estamos utilizando a pressão, mesmo que da nossa forma tupiniquim, sentindo essa pressão na seringa, que não é o ideal. O que a gente pode ter? Nós podemos ter um posicionamento, vamos lá, um posicionamento do ultrassom adequado. Eu estou vendo a agulha e eu estou vendo que ela está próximo do nervo, mas eu não tenho uma resposta motora. Pessoal, se eu estou vendo a agulha e eu não tenho uma resposta motora, o que eu vou fazer? Eu posso injetar um pouco do anestésico. Se eu injetar o anestésico e eu não tiver com uma pressão elevada, eu não preciso da resposta motora, eu posso continuar injetando anestésico. Ou seja, hoje a gente acredita mais na nossa visão no ultrassom do que na resposta motora. O que pode acontecer também? Eu posso ter uma visão adequada da minha agulha e eu posso estar tendo um estímulo do nosso braço com o estimulador de nervo periférico. Qual é o protocolo? Vou diminuir o estimulador de nervo para não ter resposta abaixo de 0,5. Porque se eu tiver resposta ainda abaixo de 0,5 mA, significa que eu estou a menos de 2 milímetros do nervo e significa que a gente pode fazer lesão nervosa. Reduzir o estimulador de nervo para menor do que 0,5 mA, parei, não tive mais resposta motora, eu posso injetar 1 a 2 ml. Não tenho pressão, eu posso continuar injetando o anestésico. Veja que a gente sempre faz o teste de 1 ou 2 ml para ver se não tem uma pressão elevada. Por fim, nós podemos ter o quê? Uma imagem do ultrassom ruim. Não consigo ver a agulha e não estou conseguindo ver o posicionamento com o ultrassom. E eu estou com uma resposta ruim, posso ter uma resposta motora presente. Se eu tiver uma resposta motora presente, eu vou diminuir a miliamperagem para menor do que 0,5. Se acabou o meu estímulo motor, eu injeto o anestésico, se eu tiver com baixa pressão. Agora, se eu estou com uma agulha ruim, uma visão ruim pelo meu ultrassom, não tenho resposta motora presente e eu aumento o meu estimulador de nervo periférico para acima de 1,5 e procuro essa resposta motora e procuro a visualização da minha agulha. Eu não faço injeção às cegas. Pessoal, era isso. Convido os senhores novamente a curtirem a página do YouTube, a acompanharem lá, me mandem sugestões, me mandem dicas. Eu tenho acreditado bastante nesse aprendizado colaborativo e eu tenho ficado impressionado com o alcance que esses bate-papos estão tendo, tá bom? Encontro vocês na semana que vem para a gente discutir a parte clínica de bloqueio do membro superior. Grande abraço e bom descanso.